começando aqui mais um Buenos Cast. E hoje eu tô aqui com o meu co-convidado, o Giovanni do Grêmio, da escola. E estamos aqui também com a Loretana, ex-aluna da escola, ex-professora e hoje presidente do CPP, que é o Conselho do Professorado Paulista. Centro, verdade. Pode contar um pouco mais da sua história pro pessoal que não te conhece? Pois é, em primeiro lugar agradecer a presença da minha antiga escola Buenos Aires, de vocês representando. É o seguinte, eu sou filha de imigrantes italianos, né? E que vieram para o Brasil para procurar uma vida melhor. Eles se instalaram meu pai Carlos e minha mãe Virgínia. Eles se instalaram em Piracicaba, não é? Para começar a viver a vida no Brasil e para constituir família também. Eu nasci em 1926. Eu vim para o Buenos Aires, mudamos de Piracicaba para São Paulo. Eu vim para o Buenos Aires com 7 anos de idade. Eu fiz o meu primário, primeiro, quarto ano, porque agora é sério, antes era quarto ano. Me lembro muito bem das minhas professoras, não é? Se vocês quiserem, eu repito. Você escolhe. Certo. Primeiro ano, Anita Tosini. Segundo ano, Maria de Arruda. Era uma senhora forte, bonitona, morena, né? E andava muito bem vestida e morava em frente ao Buenos Aires, mas era antigamente Grupo Escolar Santana. Terceiro ano, professora Estela Rubio, e quarto ano, Elegantina Pousada. Eu falando, eu estou me lembrando da carinha de cada uma. Mas eu fui de uma época em que a escola ela era mais valorizada, porque a gente não dependia assim de uma luta para ter um salário melhor. Mas, enfim, fiz o meu primário, né? Depois passei para o ginásio, que eram 4 anos. Ginásio Prudente de Moraes, não. Ginásio Padre Anchieta, Escola Normal. Passei para o ginásio, sempre ginásio, escola estadual, sempre escola pública, que meus pais não podiam colocar numa escola particular. Fiz um curso de admissão, que havia uma época em que os alunos se preparavam para entrar no ginásio. Entrei no ginásio e depois fui para a escola normal Padre Anchieta, que é no Brás, existe até hoje, por sinal que é um prédio belíssimo, que antigamente as escolas, os prédios eram muito bonitos. Aí me formei professora, né? Formei professora, comecei a trabalhar como substituta efetiva, só trabalhava e ganhava quando faltava algum professor, ou tirava licença. Enfim, está muito longo já? Não, pode falar, todos têm. Fica à vontade. E substituta efetiva há 9 anos. Aí precisaria prestar concurso para garantir o pão nosso de cada dia, né? Aí prestei concurso no estado. Tive a sorte de, no dia que eu ia escolher a escola que eu queria, né, para poder começar a minha carreira, a cidade de Ubirajara, mas 2 candidatas antes de mim escolheram justamente essa. Graças a Deus, o professor Luiz Gonzaga de Castro, que era presidente da banca de concurso, falou para mim, não fica triste, eu estava com meu marido, falei, vou largar do magistério, não quero mais. Aí o professor Luiz Gonzaga falou, eu vou indicar uma escola nova, que foi criada agora. Eu falei, qual é a escola? Campos do Jordão. Né? Fui para Campos do Jordão, na hora eu assinei a posse da minha escola. Fui para Campos do Jordão, uma coincidência muito grande. Eu, meu marido e minha sogra, estávamos procurando, né, onde era a escola que eu ia dar aula, que eu ia começar a minha carreira como efetiva.
Aí via vindo uma senhora aqui, andando na rua, falei, por favor, a senhora sabe onde fica a escola de Jaguaribe? Ela falou, eu sou diretora de lá. Altair de Oliveira. Lembro muito bem, uma senhora baixinha, morena, muito bacana. Aí fui na escola dela, tomei posse e voltei para São Paulo, porque tinha um prazo para poder preparar os papéis para tomar posse definitiva. O primeiro ano que eu fiquei em Campos do Jordão, não chegou a um ano. Eu dei aula numa igreja, numa capela. Uma capela do bairro de Santa Cruz. Até eu lembro muito bem que os bancos eram assim, bem simplesinhos, né? Uma escola assim de emergência mesmo, né? Escola isolada porque ficava fora não da periferia, da parte mais movimentada de Campos. Porque Campos naquela época, se vocês não sabem ainda, Campos não havia escola, não havia muito pouca escola, a maioria dos prédios era um sanatório para tratamento da tuberculose. Então, a gente correu também esse risco, mas graças a Deus a gente foi muito bem. Passou o tempo, depois de um ano, o prefeito da cidade, Dr. Paulo Cury, né, construiu uma escola pequena e eu inaugurei a escola em Campos do Jordão, nessa escolinha nova, não era mais na capela. De Campos do Jordão, eu entrei em concurso de remoção, vim para o Jardim Peri, Zona Norte. Mais perto. Jardim Peri. A escola funcionava numa garagem do Seu Dias, lembro muito bem dele, do Seu Dias, com meia dúzia de carteiras e dentro da possibilidade, com alguns alunos já frequentando a escola. Do Jardim Peri, eu subia uma rampa, quando pegava esse tempo de chuva, se vocês veem, é igual que está na televisão, em cima, no barro mesmo. Mas eu não dei uma falta. Eu não tirei na minha vida de professora uma licença-prêmio, né? Porque eu gostava de dar aula. Do Jardim Peri, fomos para o Jardim Tremembé. Do Jardim Tremembé, eu recebia uma proposta de permutar. Uma professora queria largar do magistério, né? E então eu permutei com ela e voltei para Buenos Aires, né? Fui aluna, substituta, efetiva e voltei para Buenos Aires. Mas depois já começou a luta da categoria por melhores salários, né? Então eu me senti assim na obrigação de lutar também, né? Em 1986, eu pedi a autorização para o secretário de Educação para que eu pudesse ser afastada da sala de aula e vir para o CPP. Isso foi em 1986, né? Aí foi autorizado e em 1996 eu me aposentei, né? Pela idade, que sabe, aos 70 anos nós somos obrigados a se aposentar, que é a idade máxima. Mas continuei no CPP, trabalhando, lutando pela categoria. Essa semana já tive uma reunião na Assembleia, em cima de caminhão, para mim era sopa. Tanto que o nosso ex-presidente, o senhor Palmiro Minucci, ele fala, a Loretana, quando passa um caminhão vazio, ela já sobe em cima. Porque ela acha que ela, né? Então, a gente sempre participou, sempre atuou na defesa do magistério. E continuamos. Ontem eu estive em uma reunião na Assembleia, ontem eu tive uma reunião aqui, né? Agora nós vamos também continuar essa luta, sempre buscando a melhoria do magistério, porque, infelizmente, semana passada nós comemoramos o Dia da Educação. Sim. Infelizmente, a nossa educação está deixando muito a desejar. Eu falo isso não só como professora,
principalmente como membro da diretoria do CPP, que é uma entidade que sempre lutou e continua lutando para que a categoria seja mais justiçada, mais atendida, e que seja feita justiça com ela, porque eu estou vendo vocês aqui, nós precisamos lutar juntos, viu? Alunos, professores, para a melhoria da escola pública. Olha, o resumo, enfim, da minha carreira é esse. Se vocês quiserem fazer perguntas, eu estou à disposição. Claro. O ambiente escolar no primário e no ginásio era muito diferente do que era hoje em dia? Muito diferente. Em todos os sentidos. Havia festas, eu não permitia nunca que antes de entrar no recreio, aquela filhinha, você sabe. Filhinha e a professora na frente. Nós cantávamos diariamente o hino nacional. Mas cantava para valer mesmo. Não é enrolar a língua, como muitos jogadores fazem, no fim, né? Mas está tudo bem, porque era exigido. A gente tinha aula de moral e cívica, né? Depois veio a ditadura, que acabou com a aula com moral e cívica. E ficou essa confusão, né? Enfim, o respeito à bandeira, o respeito ao hino, cantando diariamente. As festas juninas nossas eram uma maravilha, né? Era muito gostoso. Tinha as quadrilhas dos pequenos, dos médios, dos grandes. O Buenos Aires era muito festeiro. Muita festa, muita coisa boa. Esse mundo aberto como está, né? O jovem hoje tinha liberdade que nós não tínhamos. Imagine se a gente ficava na rua até... Nem vem dormir em casa, não. Era as 7 chaves. Mas eu não me arrependo de ser criada assim, de jeito nenhum. Porque, modéstia à parte, eu me considero uma cidadã, assim, com bons costumes, principalmente educação. Eu acho que educação é a base de tudo e os pais têm que ser os primeiros amigos dos filhos. Pai, o que eu digo é pai e mãe. Na falta do pai, a mãe é avó, então, que o colinho da avó é muito bom, sabe? Ficou na escola um dia, olhou. Ele chegou para mim, porque eu tinha muita amizade com ele, porque ele morava em Santana. Ele falou, professora, eu vou dar uma ideia. Eu falei, que ideia? A partir de amanhã, eu vou tirar todos os estrados das salas de aula. Porque havia a sala de aula e mais ou menos 2 palmos, o estrado ia à mesa do professor. Quer dizer que o professor ficava mais acima do aluno. Na hora ele mandou tirar. Porque professor e aluno é a mesma coisa, é a mesma filosofia. O aluno para aprender e o professor para ensinar, educar. Porque o professor não só ensina, mas ele educa. É que o aluno não percebe o valor que o professor tem pela educação que ele transmite, que ele traz de casa. Que o bom professor pode ter certeza que é bom filho, bom pai, sabe? Bom esposo. É o exemplo de casa que você leva para a escola. Tem uma coisa assim que eu levo para minha filosofia pessoal, que é o ser e estar, né? Tem professor que ele é professor, luta pela educação. Tem professor que está professor, né? É aquele professor que pensa que está ali pelo dinheiro, né? Ou algo do tipo. Eu penso que para ser professor você precisa ser professor, né? Você precisa se dedicar a isso, não estar professor. Essa é a base fundamental para o aluno aprender de fato na escola. E assim, pensando fora também do Buenos Aires, na nossa escola, nós temos as ETECs, temos várias escolas, só que eu acho que a educação está sendo muito atacada por diversas partes e o aluno entra na escola pensando, eu vou estar aqui para receber o certificado. E não é você. O que adianta você ter o certificado muitas vezes se você não tem o conhecimento? Porque quantas pessoas, às vezes, não concluíram a escola, mas foram atrás do conhecimento da educação, né? E essas pessoas conseguiram muitas coisas pela educação. Então, nós também temos que lutar pelo nosso ensino nas escolas. Não adianta a turma, por exemplo, falar
eu estou aqui pelo certificado. Nós, se um levantar a voz, todos levantam, né? Defendem a educação. Então, se uma pessoa, não tem ninguém nessa sala, né, por exemplo, que não defende a educação, você pode levantar a voz e começar a guiar isso, defender essa educação. Isso aí. Se precisar falar com a diretoria, fala com a diretoria. Se precisar ir na Secretaria da Educação, vai na Secretaria da Educação que você vai ter apoio. Com certeza do CPP, pode ser das instituições que não são partidárias. Exato. Você pode ter essa força. Eu acho que o professor, ele tem que levar para a escola o que ele ensinaria para o seu filho. Sim. Para o seu filho. Porque ali, ele não é aquele ali, não, aquele garoto, aquela garota, aquela criança, não é uma peça. É um ser humano igual o filho na casa dele. Quer dizer que é o professor que trata só por interesse de sala. Claro que ninguém vive de brisa. Aquele professor que trata só pensando no salário, ele não pode ser assim porque ele tem que ter idealismo. Se eu não tivesse idealismo, eu não estava aqui. Com certeza não. Eu não estava aqui, não é? Eu continuo no CPP porque não é porque eu sou presidente em exercício que eu estou aqui, não é. É pela minha folha de serviço prestada não só ao CPP, mas principalmente à educação. Eu ontem eu já mais ou menos contei, fui numa reunião na Assembleia Legislativa, porque nós estávamos discutindo o quê? Salário e ANSP. ANSP é o Hospital do Servidor Público, o nosso hospital, que nós pagamos desde o começo da nossa vida no magistério, a gente já paga o Hospital do Servidor. E ele está numa decadência terrível. Por quê? Porque há influências estranhas lá dentro. Não pode acontecer isso. Então, essa reunião de ontem foi para isso. Salário, em segundo lugar, mas principalmente o Hospital do Servidor, que é o único hospital gratuito que o funcionarismo tem. Então, se o professor trabalha por interesse de salário, ele está em lugar errado. Eu acho que falta o contato das instituições governamentais com o professor, com o aluno, ter essa voz pública, muitas vezes em vários lugares. Na nossa escola, por exemplo, a gente fez uma campanha para tiragem do título de eleitor dos alunos, porque a gente sabe a importância da voz dele, para escolher quem vai representar lá, representar a voz pública, representar nós, estudantes, os professores. E eu acho que falta muito disso da Secretaria, por exemplo, da Educação, fazer realmente uma reunião com os presidentes de grêmios, que seja, ou com o estudante mesmo, para saber o que está acontecendo nas escolas, saber os problemas que tem uma escola. Porque de vez em quando eu participo de reuniões com outros gremistas, com outros presidentes de grêmios, e eu sei o que acontece muitas coisas nas escolas. Mas a gente tenta passar isso para frente, mas vai passar para quem? A gente tenta ir na Secretaria da Educação, tenta forçar, fazer nossa voz, né? Através do Instagram, por exemplo, que a gente tenta divulgar nossa voz, falar dos problemas que a gente tem nas escolas, mas a gente às vezes não é ouvido. Então a gente luta realmente por ser ouvido, só pelo nosso direito, que é ser ouvido. Eu acho que as pessoas que estão lá, elas estão numa bolha onde elas não sabem o que está acontecendo em volta. Exatamente. Elas estão ali vivendo como se tudo fosse o paraíso, né? Exatamente. Fosse maravilhoso. Então, até eu gostaria você estava falando agora, a Maria Cláudia, a professora Maria Cláudia, ela, se Deus quiser, nós vamos conseguir, né, Maria Cláudia? A reunião de representantes de escola. O que é isso? Eu participo, sim. Então, pode ter certeza. Os professores vêm, uma vez cada 2 meses, vêm aqui discutir os problemas da escola. O que está acontecendo na escola. Né, Maria Cláudia? Nós não fizemos o pedido ainda porque tem que autorizar, o secretário de Educação tem que autorizar. Sim. A dispensa desses professores para frequentarem as reuniões de representante. Ela é responsável por esse evento, porque, aliás, foi até a ideia dela mesma. Nós vamos voltar a pedir, não é? Autorização para ele, porque a POS, que é a outra entidade que nós vamos muito bem, faz reunião ao sábado. Mas agora, por exemplo, o professor dá aula a semana inteira, chega no sábado, é difícil de você tirar o professor da sua família, porque
É o fim de semana que ele passa É o por descanso si. dele. É o descanso dele. Nós vamos pedir, voltar a pedir, porque essa reunião é muito boa. Tanto a parte do Grêmio. Nós temos tido alunos que às vezes vêm fazer depoimento, né? Os alunos sobem no caminhão para falar, com certeza. Se você precisar, os estudantes não precisam de liberação da Secretaria de Educação para falar da própria voz. A gente pode fazer uma reunião aqui no CPP ou em qualquer lugar. Eu posso convidar alguns amigos meus que são de outras escolas, são presidentes do Grêmio também, para participar, com certeza. Só chamar a gente que a gente vem, tenho certeza disso. Eu acho que, Maria Cláudia, a sugestão dele é boa, hein? Uma reunião de centros cívicos, Buenos Aires e companhia. Pode ser. Vamos pensar um pouco, né? Inclusive, dia 11, eu tenho uma reunião no SEDOM, que é para a eleição do coordenador regional da Zona Norte. Esse convite, não sei se vocês querem estender esse convite, porque vai estar lá os coordenadores da secretaria e etc. Então vai ter muito presidente de Grêmio lá, dia 11 no SEDOM, lá na Zona Norte. Então vai ser a eleição do coordenador regional. Eu vou me candidatar, claro, se eu conseguir... A campanha. Se eu conseguir eleger, eu vou tentar ajudar o CPP também no que for possível. Certo. Não, mas quando nós estamos voltando ao caminhão, quando algum estudante quer falar, ele tem toda a liberdade. As entidades, não há problema nenhum. Mas a gente vai pensar as duas coisas, viu? Claro. Qualquer decisão de vocês podem contatar a gente lá no Buenos Aires que a gente vem. Pode ter certeza. E depois nós temos um teatro aí para 250 pessoas. Pode ser uma reunião até aqui. Claro. Quem sabe a gente pode bolar, né, Maria Cláudia? Que chamando o aluno, você chama o professor. Sim, com certeza. E vice-versa, chamando o professor, se ele quiser trazer um aluno para falar, eu acho que ele tem que ter toda a liberdade. Sim. Sabe? Até porque muitos alunos querem ser professor. E às vezes falta assim, eu quero ser estudar história na USP, por exemplo. Então eu vou trabalhar como professor alguma hora na minha vida. Então eu sinto essa incentivação por parte do CPP também. E se você chamar mais alunos, também tem essa incentivação para eles. Quem quer passar numa universidade pública, ocupar esse espaço e ser um professor lá mais para frente. Eu acho que o centro cívico, vocês fazem uma diretoria, claro, né? Você diz do que em específico? Na escola, no Buenos Aires. Isso, tem a diretoria do Grêmio, tem tudo específico. Tem todos os cargos dentro de um Grêmio estudantil. Tem coordenador geral, tem tesoureiro, então tem todos esses cargos. Certo. A gente vai pensar nisso aí. Tá bom. Tá bom? Mas é isso aí, eu acho que, voltando ao interesse monetário, é claro, ninguém vive de graça, né? Sim. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas o idealismo acima de tudo. Você está na escola para quê? Para sentar numa carteira e ficar? Não. Está na escola ou aprender ou ensinar. Porque, olha, a gente acha que aluno não ensina, o aluno ensina. Com certeza. Com certeza, porque você às vezes vê atitude... É como em casa. Você vê seu filho, seu neto, seu irmão, seu sobrinho... é verdade, você tem razão. Só para encerrar, né, a gente terminar aqui, para não... Eu não tenho pressa, hein? O futuro da educação, qual você acha o caminho que a gente vai tomar? Onde a gente vai ir? A gente está chegando nas eleições aí daqui a pouco. Qual o futuro da nossa educação? Só para finalizar, concluir a nossa... Olha, o futuro, eu não sei, o futuro da nossa educação, eu acho que é um pouco complicado pelo seguinte... A gente tem visto aí muitos alunos saindo da escola pública e indo para a escola particular a duras penas. E vice-versa. Muitos alunos saindo da escola particular porque não aguenta indo para a escola pública. A escola pública tem que ser e deve ser melhor, igual ou melhor que a escola particular. Sim, isso mesmo. Não pode ser diferente. A educação é uma só, como a saúde. O dia que você perder a saúde... É uma só que você perdeu, a saúde. Por exemplo, nós estamos com uma colega nossa aqui do CBP, foi operada ontem. É isso, a vida é essa. Um dia é doença, outro dia é saúde, e assim vai. Mas a educação não pode ser diferente do tratamento que se dá à saúde. Por quê? Porque a educação é a base de tudo. Tanto que Cadê a Beth? Beth?
Qual é a frase do Papa? Pode ir Não, aqui. independentemente de religião, da Quaresma. A educação. Educação, agora eu fugi aquele da campanha da fraternidade, né? Isso. Por aí pode falar. Ensina com amor, não. Como é que... A educação é acima de tudo um amor, é um sacerdócio que ele quis dizer. É. Que não é assim, só uma ideologia. É isso aí. É o amor, é a formação É isso aí. cristã, não só cristã, como Todas as religiões, né? da Exatamente. pessoa humana. Todas as religiões. Começa pela educação. Foi tão lindo o tema da fraternidade. Foi. Que como Então. você participa da igreja, é que eu me esqueci, viu, gente? É. Mas ele deu maior ênfase para a nossa campanha da fraternidade no Brasil. Que não todos os países têm os bispos do Brasil, todo ano temos. E esse ano foi o tema. A educação. É a educação. É. Então, por exemplo, você acorda de manhã, você põe o pé fora da cama, já é educação. Não é porque você já está assim, começando o seu dia, você vai para a escola, leva seu lanche ou não, e tem os pais para obedecer entre aspas, que pai e mãe são amigos, não é obedecer, são amigos. Tratá-los como amigos mesmo, que os maiores amigos nossos estão dentro de casa, o nosso pai, nossa mãe. Então é o seguinte, o futuro da educação está meio incerta, mas deve ser muito respeitada, tanto quanto a saúde e tudo demais que nós precisamos para viver e viver bem. Muito obrigado por receber a gente aqui, poder dar essa entrevista. E você pode só passar um último recado para os alunos do Buenos Aires sobre o projeto de vida deles, sendo na educação, dentro da área da educação, ou não? Uma mensagem? É, uma última mensagem. Isso, para o projeto de vida que eles têm, para o futuro que eles pensam, cursar design, por exemplo, moda, um conselho que você dá para eles, por exemplo, uma mensagem que você passa para todos os alunos. Uhum. Engraçado que ontem eu ouvi uma frase assim, se você tiver que fazer alguma coisa, faça bem feito. Se você tiver que aconselhar algum amigo, faça bem feito. Se você quiser conversar com seu pai, com sua mãe, faça bem feito. Porque é um ser humano igual a você. Então a educação é isso. Preenche todas as lacunas, desde que seja bem feito, desde que seja respeitado. E não adianta, sem educação, você não vive. Não vive, não respira. Se nós educamos um cãozinho, se nós educamos um gatinho, agora um ser humano igual a você fisicamente, você tem que tratar bem. Respeitar a educação com educação. Aqui recebeu aqui a frase que você tinha perguntado, que é fraternidade. É. Fraternidade e educação. É o tema bíblico. Fala com sabedoria, que é o professor, ensina com amor. Exatamente. Porque o professor, quando está na sala de aula, gente, ele não é mais avô, não é avó, ele é o teu orientador. Ele fala porque ele sabe o que ele está falando. Não é? Que às vezes eu não sei, isso é bobagem. E eu li no jornal, não é nada disso. Não é por aí. Não é por aí. E aqui está muito bem. Fala com sabedoria e ensina com amor. Porque o professor, quando ele chega na sala de aula, ele não é mais o professor. Ele é aquele amigo que te orienta. Queira ou não queira, vocês têm uma pessoa ali, orienta e protege. Porque se acontece alguma coisa, o primeiro a correr na sala de aula é o professor. A partir de, às vezes tem um mal-estar assim, é o professor. Então, ele é indispensável na vida de todos nós. Eu aprendo até hoje. Aprendo. Eu só não gosto desse negócio de ler, né? Eu leio bastante. A minha Folha de São Paulo, eu leio diariamente. Por quê? Porque eu tenho que me educar também. Eu não posso, por exemplo, numa reunião dessa, falar bobagem. Então, né? Quando eu soube que vocês viam,
eu achava que ia ser uma coisa assim, mais simples. Mas foi muito séria essa reunião. Muito séria. Porque o meu testemunho, eu espero que sirva de exemplo para todos vocês. E vai servir, espero, com toda certeza. Pode chamar o CPP a hora, não só eu, porque tem muita gente competente aqui dentro, sabe? Funcionários. Olha, o Diego, e cadê o William? São da TI, é a informática nossa, né? Nós temos uma TV aqui também, né? Uma TV. Nós temos o sistema de comunicação, que agora está sendo muito desenvolvida, né, Maria Cláudia? A Maria Cláudia aí que está, não sei se eu contei, no Buenos Aires, nós tínhamos um prédio que era o Instituto Sudminuce, que foi um dos fundadores do CBP. Sim. Nós tivemos que vender porque ele ia ficar apertado entre dois prédios e tinha que demolir. Sim. A Maria Cláudia, com a boa vontade dela, não é? Ela é uma ótima pedagoga, viu? Tá? Acompanhado pela Mônica e pela Lúcia, né? Usaram o espaço lá que não é que estava vazio, deixou de existir porque não havia muita necessidade daquilo. Então ela transformou lá os andares que era o Instituto, aqui, a Central de Cursos, ela transformou em Instituto Sudminuce. Vai lá ver a diferença. É uma questão de oportunidade. Então, a educação também é oportunidade. Diz que o cavalo não passa montado uma vez só. Se você não monta no cavalo, quando ele passa na sua porta, outro monta. Tá? Educação é isso. Tá bom? Não é que a educação é o cavalo, não. É a oportunidade. Sim. Entendi. Então, muito obrigado por receber a gente aqui. Foi muito boa a conversa. E quem sabe a gente não pode fazer uma segunda conversa outro dia, né? A hora que você quiser. A hora. Então é isso. Obrigado por quem está assistindo e até mais.